Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a volta do debate sobre o rito do impeachment pelo Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre a revisão das regras do processo de impeachment e também sobre a revolta de advogados com a Lava Jato, entrevista o jurista Carlos Ari Sundfeld, professor titular da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. E eu quero começar com aquilo que está sendo considerado o ponto mais polêmico daquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o ritual do impeachment no Congresso Nacional. Há um entendimento por parte de muitos juristas de que houve uma interferência indevida do Supremo nas decisões do Congresso Nacional. O Supremo errou ao interferir nessa questão do rito do impeachment? O Supremo mudou seu estilo. Normalmente ele observava muito estritamente as regras. E ele, agora nessa oportunidade, resolveu usar um certo papel moderador e decidiu então que ele devia equilibrar algo que viu como uma relação não justa, não equilibrada. Talvez pela presença do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem, digamos, uma imagem um pouco suspeita. Então, o que o Supremo fez? Deixou de lado as regras que estão no regimento da Câmara dos Deputados e que haviam sido seguidas. Mas isso configura interferência de um poder na autonomia de outro poder? O Supremo diz que não. E baseado em quê? Ele diz que ele está aplicando os princípios constitucionais, que então ele garantiu a Constituição. A questão é que o Supremo deixou de lado as regras do regimento da Câmara, aplicando no seu lugar grandes princípios vagos, do tipo princípio da representação partidária, para que, se tivesse que voltar atrás a indicação da comissão, para que ela fosse feita pelos líderes, princípio da publicidade, para que a decisão feita por eleição secreta não valesse, princípios vagos, mas estas regras que estavam no regimento da Câmara foram afastadas. Bom, na lei brasileira, no caso de um processo de impeachment, né, a decisão, o que é que deve reger a análise? É o regimento interno do Congresso? É uma lei específica do impeachment ou é a Constituição Federal? A Constituição fala muito pouco sobre o processo de impeachment. Algumas regras básicas, participação da Câmara, participação no Senado, está previsto na Constituição. O resto fica para uma lei. A própria Constituição diz que é uma lei. Nós temos uma lei sobre isso, é uma lei de 1950 e o Supremo reconheceu que ela está válida. Mas, em alguns pontos, o Supremo deixou de lado a lei ou o regimento que cuida dos aspectos mais de detalhe. O senhor acredita que nessa possível revisão que vai haver daquela decisão, que o Supremo possa reconhecer que cometeu erro ou algum magistrado pode mudar o voto? E aí aquele rito adquirir outra configuração? Em tese pode mudar. O Supremo até recentemente andou mudando decisões importantes que tinha tomado em assuntos não políticos, verdade. Mas não é muito provável. Seria muito estranho para o Supremo, sobretudo ele que quer ter um papel moderador na política, voltar atrás. Não é provável. Bom, outro assunto que está muito polêmico, chamando a atenção, foi aquele manifesto assinado por cerca de 100 advogados que protestam contra o procedimento na Operação Lava Jato, entendendo que estão atacando a justiça e o Estado de Direito. Isso aí gerou uma polêmica, não obstante tenha tido apoio de muitos juristas, inclusive do presidente do PT Nacional, Rui Falcão, e outros advogados entendem que não faz o menor sentido o que está escrito lá. O próprio Ministério Público já se manifestou também, achando que os advogados não estão na defesa de uma causa pública, de interesse público, mas sim de interesses particulares, muitos deles de clientes daqueles que subscreveram. Eu quero saber como é que o senhor avaliou tal manifesto. Bem, não há a menor dúvida que há defesa de clientes ali. Quer dizer, são advogados que estão dizendo coisas em que eles certamente acreditam, mas que interessam aos seus clientes.
Há também pessoas que são críticas a essa movimentação toda do Ministério Público e do Judiciário por alinhamento político. E há outros que têm sobre a legislação penal, processual penal, uma visão muito específica, que nós poderíamos dizer é muito garantista. São diversas orientações. Agora, o que estranha e chamou muita atenção da maioria dos juristas e advogados que estão silenciosos é que se façam acusações tão graves, mas genéricas. Porque os processos são processos específicos e esses processos estão sendo realizados na justiça. Há direito de recurso sendo exercido, os recursos estão sendo observados, estão sendo julgados pelas várias instâncias, são muitas instâncias. O senhor vê aí uma tentativa de desqualificar e enfraquecer a Lava Jato e o próprio juiz que está no comando, Sérgio Moro? Sim. Isso? Eu acho que sim. Esse grupo de pessoas entende que há um desequilíbrio. Então, claramente, é uma tentativa de enfraquecer, quer dizer, de algum modo, de minar a credibilidade. Mas é difícil conseguir isso porque a justiça, ela não atua por uma pessoa, a justiça não é o Moro. A justiça, ela é uma máquina extremamente sofisticada e há muitas oportunidades para julgar recursos. Acreditar numa conspiração envolvendo toda a justiça brasileira é realmente muito difícil. Professor Carlos Ari Sundfeld, muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini.